Olá, colegas. Espero que se encontrem bem. Eu sou a Maria Augusta Neves e estou aqui para vos falar das novas aprendizagens de matemática do 8º ano. E exatamente, falar sobre conteúdos, sobre tecnologia e sobre a desmaterialização da avaliação, que é um assunto que nos preocupa a todos. Eu e a minha equipa, somos uma equipa alargada, temos-nos desdobrado pelo país a fazer ações de formação. Há alguns colegas, meus colegas sem secretos, eu a falar mais de conteúdos e da desmaterialização da avaliação e de outros assuntos, e queria dizer-vos também que contem sempre connosco. O EMX foi o livro considerado pelos colegas o mais adaptado, o mais aproximado dos vossos alunos, o melhor para os vossos alunos, e fizeram dele o mais adaptado de longe a nível nacional. Gratos por isso, mas não há materiais perfeitos, nem manuais perfeitos, e por isso contem que nós estamos a ouvi-los no terreno e contem que vamos ter ainda um MX8 um bocadinho melhor. Mas vamos já começar a falar dos conteúdos. Primeiro, dos números. No que diz respeito aos números, temos logo aqui uma grande simplificação. Recordam-se que, noutros tempos, nós transformávamos qualquer dízima infinita periódica em fração. Neste caso, nós só vamos transformar em fração as dízimas infinitas periódicas de período 3 ou de período 6, baseada no conhecimento que 1/3 é igual a 0,333 e 2/3 é 0,666. Tem aqui já como é que nós resolvemos isso, um exemplo muito simples para nós resolvermos este tipo de questões. Portanto, só este tipo de dízimas é que nós vamos fazer a passagem à fração. No que diz respeito à dízima de período infinita de período 9, também usamos este conhecimento. Se 3 vezes 1/3 é igual a 1, e se 3 vezes 0,333 é 0,999, então 0,99 é 1. Portanto, aqui, de uma forma muito mais rápida, podemos chegar a essa conclusão. No que diz respeito ainda sobre números, vamos acabar com aquele constrangimento. Como sabem, os autores dos programas decidiram que a multiplicação de números negativos não se dava no 7º ano, passava para o 8º ano, trazia-nos alguns constrangimentos este conhecimento. Por exemplo, quando estou a resolver uma equação, as equações terminam todas em ax igual a b, se o a e o b têm sinais contrários, ficava aqui com uma situação delicada, porque os alunos não sabiam dividir, ainda ou multiplicar números negativos, ou um positivo por um negativo, porque se fossem ainda na equação ambos negativos, eu ainda os trocava de membro e ainda ficavam ambos positivos. Por isso, este constrangimento vai acabar agora, que nós vamos trabalhar os números, a multiplicação de números inteiros, mas vamos começar pelos inteiros e depois é que passamos aos números decimais e números representados por frações. No que diz respeito ainda no capítulo dos números, temos a raiz quadrada, de uma forma muito mais simples, a raiz cúbica também de uma forma mais simples, também a notação científica, aqueles problemas de adição e subtração onde era necessário pôr o mesmo expoente, também aqui foram simplificados. Queremos mais situações deste género, por exemplo, usando percentagens. Olha, a população mundial são 8 mil milhões, aproximadamente, e 2,7% são brasileiros. Então escrevam lá em notação científica qual é o número que representa a população brasileira. Coisas deste tipo que são aquelas que o programa faz mais apelo em substituição daqueles cálculos tradicionais. Também relembro que na prova final do 9º ano os alunos podem sempre utilizar a calculadora, não há aquele caderno com calculadora e sem calculadora, e portanto também esse tipo de problemas deixariam de fazer muito sentido. Queria agora falar-vos de um aspecto que é uma coisa que os colegas já têm na mão, e eu verifiquei, e a nossa equipa verificou, que usavam um pouco, que tem a ver com o jogo do sim ou não. São, neste caso, os colegas dispõem de 9 vezes 3, ou seja, 27 cartas por cada capítulo, e como são 7 capítulos, são 27 vezes 7. Portanto, os colegas têm aqui uma riqueza em termos de quantidade de questões. E como é que, primeiro vamos ver como é que o jogo funciona. O jogo é uma coisa muito simples, ele para já existe em papel.
Então os colegas têm isso nos manipuláveis, mas não é desta forma que nós gostamos mais de o ver, é da forma digital, como estamos aqui a ver. Portanto, então, está ali uma carta e coloca uma questão simples. Pergunta se aqui estão lá 4 números, se são todos quadrados perfeitos. E pergunta sim ou não. Então, fala com os alunos, sim ou não. Eu quero que vamos lá chegar a um acordo. Portanto, se disserem errado, o boneco faz uma cara triste. Se acertarem, pronto, há uma explicação. Então entra numa conversa, é um início de conversa. Então, porquê é que é verdade? Então, quais são os quadrados perfeitos? Então, digam-me todos os quadrados perfeitos até 100. E 0 também é um quadrado perfeito. Quer dizer, tem aqui um início de conversa. E as cartas, esta é simples, podem haver outras menos simples, portanto, eu, como tenho tantas para escolher, eu seleciono as cartas de acordo com o objetivo que eu pretendo utilizar o jogo. Como é que ele pode ser utilizado? Olha, um exemplo muito simples, que foi um colega que me disse, olha, Maria Augusta, como é que eu utilizei o jogo? Uma turma minha foram para uma viagem de estudo e ficaram-me 6 na sala. E eu não queria dar matéria, o que é que eu fui fazer? Lembrei-me das cartas, começámos a jogar as cartas. Olha, nem imagina como correu bem, porque dali iniciava a conversa, colocava mais questões, baseada naquela carta. O facto de ser o sim ou não significa que mais que mais questões de escolha múltipla, não significa que eu dali não faça uma conversa e não explore as situações para obter mais conhecimento e para também transmitir mais, tirar dúvidas e esclarecer mais qualquer conteúdo ou qualquer conceito. E então, neste caso, este colega optou por jogar as cartas com aqueles 6 alunos e então ele disse, não imagina como nós estivemos lá, passou o tempo divertidíssimos, a ponto dos alunos de vez em quando me dizerem, professor, quando é que nós vamos jogar outra vez as cartas? Outra situação que ocorreu também foi que nem todas as turmas demoram o mesmo tempo a resolver um teste. E também aconteceu que um professor me disse que numa turma o teste foi resolvido em metade do tempo e na outra turma os alunos levaram todo o tempo. Então, como é que utilizou essa metade do tempo? Até que a campainha tocasse, terminasse a aula. Foi utilizando as cartas e, portanto, aqui tem mais outra forma de utilização das cartas. Mas elas não foram criadas para isso, foram criadas essencialmente para as aulas de apoio, para permitirem um início de conversa, uma coisa diferente, como uma carta simples, irem reforçando as matérias. E para que é que elas existem em papel? Existem em papel porque é mais fácil aos colegas selecionarem aquelas que pretendem trabalhar quando vão trabalhar com determinado grupo. Além disso, também podem utilizar as cartas no sentido de fazerem uma revisão rápida, porque a um clique a carta aparece a resolução. Portanto, se quiserem fazer uma revisão rápida, porque as cartas no seu todo fazem uma abordagem e tocam em todos os conceitos do capítulo. E por isso podem fazer uma revisão rápida antes de uma avaliação sumativa. Tem aqui então, nunca se esqueçam que tem aí muitas cartas para jogarem as cartas. Bem, e já terminados os números, vamos falar sobre álgebra. O que é que nós temos então aqui na álgebra? Nós começamos, na minha opinião, vamos acabar com o constrangimento de nós não termos a capacidade, os alunos não têm a capacidade de resolver equações com parentes ou denominadores. E é um constrangimento por o seguinte, por exemplo, eu vou para as funções e digo, olha, 1/3 é mais em determinado objeto. Qual é o objeto? O que é que me aparece? Uma equação com denominadores. Depois, se eu assim, bem, não vou para as funções, vou para a geometria. Dou um volume, peço a altura, o que é que me aparece? Uma equação. Portanto, eu estou aqui muito dependente com esta situação dos alunos não resolverem equações com parentes e denominadores. Por ter determinado problema que nós tínhamos da multiplicação de números negativos, a minha sugestão é que vamos, não resolvendo equações muito complicadas, mas resolver equações com parentes e denominadores. As equações não servem só para resolver problemas formando e resolvendo equações, são também um instrumento, e nós queremos que o seja, para apoiar, para desenvolver e para trabalhar outros capítulos. Nesta perspectiva, passávamos depois ao estudo das funções. E nas funções, aqui há uma abordagem diferente.
se recordam como é que nós abordávamos a função afim. Nós começávamos pela função linear e depois até dávamos as transformações geométricas primeiro para fazermos uma translação, depois abandonámos essa abordagem e nós, através da tecnologia, rapidamente concluímos que o gráfico da função afim está contido numa reta e damos imediatamente esta definição rápida. Diz que uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b, o gráfico é uma reta, a equação da reta é y igual a x mais b, o coeficiente x chama-se declive da reta, ao termo independente chama-se ordenada na origem. Com um desenho, imediatamente fica dado aqui esta situação que é de uma forma muito mais simples do que aquela que nós trabalhávamos até agora, porque agora trabalhamos a função e o gráfico sempre em paralelo. E nessa perspectiva vamos ter aqui um ganho de tempo. Neste capítulo há uma grande possibilidade de fazermos uma ligação a outras disciplinas e, portanto, vamos tirar partido disso, das conexões externas, e também é muito importante a modelação matemática e, por isso, nós temos aqui possibilidade, através da tecnologia, de utilizarmos a modelação matemática e está tudo isso no MX-ON do professor e do aluno também. Depois, falando de polinómios, também aqui temos uma grande simplificação. A tudo aquilo que era casos notáveis de multiplicação, de composição em fatores, equações do segundo grau incompletas, tudo isso passou para o 9º ano. Nós ficámos apenas com a adição e subtração, as operações de adição e subtração de polinómios e multiplicação de polinómios. E o que é que acontece? É que é tudo muito mais simples. Nós aqui, as questões mais difíceis que nós resolvemos são questões onde nós multiplicamos dois binómios. Por exemplo, com esta questão aqui a ver, que nós fazemos, por exemplo, ou então desenhar um retângulo, na base pomos 2x no comprimento 2x mais 3, na altura 1 meio de x menos 1, vamos escrever um polinómio na forma reduzida, que me diga qual é a expressão que permite determinar a área deste polinómio. Portanto, depois disso, e sem novidades, temos as equações literais e os sistemas. Aqui, nas equações literais, vamos fazer aquilo que era tradicional, a ligação às outras disciplinas e à vida real, e no caso dos sistemas, vamos trabalhá-los, mas ao mesmo tempo que vamos trabalhando os sistemas, vamos sempre contextualizando, como é o caso deste exemplo. Nunca aparecerem assim aquelas só números e letras, como eu costumo dizer, que quando os manuais só têm números e letras, parece que os alunos que fogem um pouco disto, e os sistemas são um bocadinho complicados para alguns alunos e, portanto, desde logo o início, nós começamos sempre pela construção do sistema, como é este exemplo que está aqui, e vão ver que vamos ter mais sucesso nesta área utilizando esta metodologia. E agora chegamos a uma matéria que toda a gente gosta de lecionar e também de aprender, o Teorema de Pitágoras. A demonstração formal do Teorema de Pitágoras algébrica deixou de ser feita, fazemos a demonstração ou com tecnologia ou utilizando recursos manipuláveis ou então desenhos em papel. Dado o Teorema de Pitágoras, coloca-se muitas vezes essa questão, é no plano ou no espaço? É também no espaço, como é evidente. Falámos também aqui, veio do 6º para o 8º ano, a área do polígono regular, o que nos vai permitir calcular agora volumes de prismas. Além disso, temos também a forma como é que nós calculamos a área do polígono regular. Qualquer polígono regular é decomponível num número finito de triângulos isósceles. Ora, calculando a área de um desses triângulos, nós determinamos a área do polígono. É evidente que a altura do triângulo é o apótema do polígono. Podemos, eventualmente, também deduzir a fórmula para calcular a área do polígono regular. E vamos também falar pela primeira vez no terceiro ciclo, nas planificações do cilindro e do cone. Em relativamente ao cilindro, nada de novo nem nada de especial. Na planificação do cone, sim, porque vamos calcular a amplitude do arco e a amplitude do ângulo. Duas regras 3 simples e a situação está resolvida, mas é uma novidade no programa do terceiro ciclo. No que diz respeito aos volumes, o que é que nós vamos calcular também? Volumes de
prismas, de pirâmides, de cones e de esferas. E desta forma, como é que nós vamos chegar a essas fórmulas? Normalmente utilizamos, pergunto sempre aos colegas, nas vossas escolas há sólidos de enchimento? Se há, está o problema resolvido. Se não há, nós temos a solução resolvida da seguinte forma, que é exatamente o que a Paula está ali a fazer. Com uns feijões pretos, uma taça de feijões, nós temos as planificações de um prisma e de uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura, e os alunos vão experimentando e verificando que são precisas 3 pirâmides para encher o prisma. Da mesma coisa relativamente ao cilindro e ao cone. Os alunos vão chegar à conclusão que precisam de 3 cones para encher o cilindro. Onde é que está a questão? É que eu não posso planificar a esfera. E como não posso, nós o que é que fizemos? Fizemos um cone, planificámos um cone, baseado numa bola, que é muito comum, umas bolas de plástico que existem naquelas brinquedos, naquelas caixinhas em que os filhos choram muito, querem que o pai lhe dê um brinquedo ou a mãe, e então aquelas bolas de plástico, só precisa de metade. Para o aluno chegar à conclusão que precisa de 2 cones, porque nós planificamos o cone de maneira que a altura do cone é igual ao raio da esfera. E têm a mesma base, portanto o diâmetro da esfera é igual ao diâmetro da base do cone. Então, eles verificam que enchem, precisam de 2 cones para encher a semisfera, e por isso daí vem os 4, para a esfera já são precisos 4, daí vem o 4/3 de πr ao cubo. O r ao cubo é porque o h da altura do cone é exatamente igual ao raio da esfera. E assim, utilizando estas manipulações, nós acreditamos que é mais engraçado para os alunos do que propriamente aqui a tecnologia, porque a tecnologia até podia, se quisesse, elaborar um programa que me enganasse e que me dissesse que, por exemplo, para encher um cilindro era preciso 5 ou 6 cones, quer dizer, isso dependia da forma de fazer. Assim, é mais, como se costuma dizer, ver para acreditar. E chegámos a um novo capítulo. Neste caso, um capítulo onde os alunos também costumam ter algumas dificuldades, mas nós vamos resolver essas dificuldades com a tecnologia, de modo a que tudo fique mais agradável. A situação, então, é a seguinte. O programa fala em simetrias de translação, simetrias de reflexão deslizante, simetrias de rotação e simetrias de reflexão. E aqui é que nós temos um problema, é que as simetrias de reflexão e as simetrias de rotação foram lecionadas no 6º ano, e daí até aqui é que estamos com alguma dificuldade. Daí a nossa necessidade de fazermos um recorda que aprendeste mais alargado, de recordar o que são simetrias de rotação, o que são simetrias de reflexão e da relação entre umas e outras. Passada essa fase, o programa diz que devemos usar a tecnologia, e nós aqui o que é que fazemos? Usamos a tecnologia, quer seja o Scratch, quer seja a GeoGebra, para construirmos frisos, que também o programa sugere que se faça isso. Estas aplicações estão feitas de maneira que o que nós queremos é que o aluno consiga fazê-las, ele, passo a passo. Se eventualmente não conseguirem, elas já estão feitas, porque sabemos que nem todos os alunos têm as mesmas condições, nem todas as escolas têm as mesmas condições, por isso temos que ter o problema resolvido para um lado e para o outro. No que respeita às rosáceas, o programa também diz que nós devemos fazer um programa em Scratch para construir uma rosácea. E eu costumo, em primeiro lugar, recordar aos alunos a questão das simetrias de rotação, e até porque nós aqui temos uma novidade. Quando nós temos, em primeiro lugar, não estamos a contar com a cor, porque a isometria, a cor não tem influência, portanto, neste caso, nós não consideramos que a cor. E como é que eu recordo as simetrias de rotação? Tenho aqui 2 quadrados,
são ambos congruentes, digamos assim, e eu vou rodando. Não vejo a mesma figura. Uma figura tem simetria de rotação, se existir uma rotação em que a figura se transforma nela própria, portanto, mas vou rodando. Quando rodar 90 graus vejo a mesma figura e assim rapidamente ia vendo que o quadrado teria 4 simetrias de rotação. E, noutros tempos, diríamos assim: o quadrado tem 4 simetrias de rotação e são elas 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Neste momento dizemos que o quadrado tem 4 simetrias de rotação e que, como 360 a por 4 são 90, nós dizemos que o ângulo mínimo da rotação é 90 graus. E assim evitamos, por exemplo, no caso de nós termos 10 simetrias de rotação, ter que estar a dizer que são 32, 36, 72, por aí fora. Portanto, dizemos que tem 10 simetrias de rotação e que o ângulo mínimo da rotação é 36 graus. Também não deixo de fazer aos alunos sempre uma rosácea, para passarmos depois a falar dos azulejos portugueses. Eu parto de um quadrado que dobro de várias vezes. Já dobrei isto assim, ó, agora, não dobro, está mal. Já está. E agora então vamos fazer aqui um bocadinho de alguma coisa mais bonitinha. Os trabalhos manuais não é a minha especialidade. E agora, o que é que nós vamos ver? Quando abro, eu vejo uma rosácea. Se voltar para este lado, o que é que eu verifico? Que tem 4 simetrias de reflexão e 4 simetrias de rotação, e vejo os eixos de simetria aqui bem definidos com as linhas. Eu tive 4 simetrias de reflexão, 4 simetrias de rotação, porque a minha figura base era um quadrado. Se fosse, por exemplo, como está ali, estão a ver ali aquela rosácea, que tem 10 simetrias de rotação, se eu partisse de um decágono regular, eu também ia obter uma figura, uma rosácea, com 10 simetrias de rotação e 10 simetrias de reflexão. E agora vamos falar de dados e probabilidades. Que temos de novo, temos os dados agrupados em classes, vamos fazer também o diagrama de extremos e quartis, vamos falar de frequência acumulada e no caso dos diagramas de extremos e quartis eu gostava de conversar um bocado com os colegas sobre esse assunto. Porque no caso de o número de dados ser ímpar, o que é que nós dizemos quando calculamos os quartis? Será que a mediana conta ou não conta? Ora, nas metas, no programa era claro, mas a mediana não conta. Mas já nós estudamos e analisamos isto até com professores da especialidade e não há um único método para calcular os quartis. Por isso, o que é que nós decidimos? Decidimos que a mediana não conta e, se quisermos que conte para o cálculo dos quartis, teremos de especificar isso na questão que estamos a colocar aos alunos. Estão, por isso, aqui e com uma situação delicada, porque se nós usarmos, por exemplo, o Scratch, a mediana conta, se usarmos a folha de cálculo, a mediana não conta, e, portanto, estamos aqui numa situação em que temos de alertar para os alunos na possibilidade de, utilizando métodos diferentes, obter valores diferentes. No que diz respeito à construção do próprio diagrama de extremos e quartis, também temos a frequência absoluta acumulada para depois passarmos do histograma para a construção do diagrama de extremos e quartis. No que diz respeito à estatística, estamos nesta situação, e no que diz respeito às probabilidades, vamos dar alguns conceitos novos, ou melhor, reforçar aquilo que já tínhamos falado de uma forma intuitiva até agora, como o caso dos acontecimentos, a classificação dos acontecimentos, mas destacamos aqui a definição frequencista de probabilidade.
E por isso temos exemplos específicos e experiências para os alunos, se quiserem realizar, com tecnologia, para chegarem a essa conclusão e à definição que nós pretendemos que os alunos tirem sobre este aspecto. No que diz respeito àquilo que os colegas já sabem, nós achamos que a estatística, o facto de estar no final sempre dos nossos manuais, não significa dar-lhe menos importância. Nós damos até muita importância. Consideramos que é o capítulo ideal para os alunos fazerem um trabalho de projeto e também, desta forma, diversificarem o modelo de avaliação. Fazermos um trabalho de projeto que envolva mais que uma disciplina e, por isso, tem sempre uma possibilidade de uma orientação. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, da estatística no basquetebol. O basquetebol faz parte do programa da educação física. Por que não fazermos um trabalho colaborativo com outros professores de educação física e trabalharmos a estatística de uma forma diferente? Os trabalhos de projeto são também uma forma de diversificarmos os modelos de avaliação. Nós, ao longo do manual, temos o cuidado de estarmos permanentemente a fazer uma avaliação formativa, com feedback imediato e sempre com outros quizzes EV extras, com outras questões de resposta aberta e extra, para reforçarmos a avaliação quando quisermos que seja também sumativa. Também temos os testes convencionais e também queremos que os alunos façam um trabalho de projeto. Uma colega disse-me mesmo isto, a Maria Augusta: a forma que eu tive digna de dar um 3 a um aluno foi o facto de ele ter feito um bom trabalho de projeto integrado no grupo onde estava, e por isso ele era aplicado, era interessado, mas não tinha atingido aquilo que eu pensava que era necessário para ter o 3, e mais aqui está mostrado que um trabalho de projeto não temos tempo de fazer muitos, mas pelo menos um é conveniente para diversificarmos os modelos de avaliação. A estatística pode ser lecionada em qualquer altura do ano, é um tema transversal. Chegou o momento de vos apresentar um novo elemento da equipa que veio acrescentar. Chama-se Pedro Almeida. Pedro Almeida foi professor, autor de manuais escolares, também trabalhou comigo. Há 10 anos esta parte decidiu vir trabalhar para a Escola Virtual para a Porto Editora, trabalhou aqui, que fez um trabalho excelente na Escola Virtual, mas achou que era o momento de regressar à escola, de dar aulas e voltar aos manuais. Optou por trabalhar connosco, na nossa equipa, e nós ficámos muito gratos porque veio acrescentar principalmente na parte digital, porque melhor do que o Pedro, ninguém é capaz de perceber como é que o manual passa do papel para o digital. E nessa perspectiva nós tivemos alguns problemas no início do ano que deixámos gradualmente de ter, e já vamos prevenir que isso não aconteça no próximo ano, no 8º ano. E nessa perspectiva também, para vos falar de outro assunto que nos preocupa, que é a desmaterialização da avaliação, ninguém é melhor que o Pedro. Por isso, colegas, contem com mais um elemento para vos ajudar a resolver este grande desafio que é a desmaterialização da avaliação. Olá, o meu nome é Pedro Almeida e é um prazer estar aqui convosco a falar sobre a desmaterialização da avaliação. Ao longo das últimas semanas, temos verificado nas ações de formação que temos realizado pelo país que este é um tema que causa algumas preocupações e levanta algumas questões relacionadas com as condições que os próprios alunos terão quando têm que realizar estas provas em ambiente digital, e as próprias escolas até que ponto estão preparadas para esta implementação. Mas queremos vos dizer que temos todas as condições e todas as ferramentas para vos ajudar a tornar este processo tranquilo e eficaz. Vamos só ver o cronograma de implementação que o IAV disponibilizou. Podemos verificar que este ano a prova da aferição do 8º ano vai-se já realizar em ambiente digital. Para o ano, as provas finais de ciclo também serão realizadas neste âmbito. E, por fim, em 2024-2025, se tornará universal. E, portanto, isto levanta um grande desafio, mas também nos dá margem de preparação. E nós tudo faremos para vos ajudar.
vamos ver de que forma é que podemos tornar essa ajuda efetiva de preparação para o treino dos alunos e também para facilitar o vosso trabalho. Vamos perceber que tipologia de questões é que o IAV, há coisas de 1 ou 2 semanas, colocou para treino da prova da frição. E, portanto, temos aqui itens de escolha múltipla, portanto, aqui não oferece grande dificuldade no processo de resposta dos alunos. Chamamos aqui a atenção para alguma incoerência na forma da apresentação. Em cima, numa das questões, as opções de resposta colocam-se logo à cabeça e depois, na outra questão, já é ao contrário. Portanto, consideramos que deve haver alguma uniformidade. Depois, vamos para as respostas de associação ou de correspondência. Portanto, não trará grandes problemas, embora em dispositivos móveis poderá haver aqui alguma dificuldade. Mas também, portanto, este tipo de itens também não vai trazer grandes preocupações e são fáceis de perceber. Seguidamente, podemos verificar itens de resposta direta. Portanto, neste caso concreto, pretende-se que o aluno só responda à questão que aqui é levantada. Ora bem, neste caso concreto, será que a plataforma corrige automaticamente? Portanto, se sim, temos de ter aqui algumas preocupações no que diz respeito ao tipo de resposta que o próprio aluno dará. Se tem uma resposta que é só escrever o número, ou então se é por extenso, portanto, temos de ter aqui alguma sensibilidade em questões deste tipo. E, por fim, de acordo com a nossa análise, também tem estes itens de resposta aberta ou de desenvolvimento. E é aqui que nós sentimos que há algumas preocupações por parte dos colegas. Porquê? Porque nós, em matemática, temos símbolos de matemática e como é que inserimos esses símbolos através de que editor e se os alunos estão preparados para essa finalidade. E, portanto, neste caso concreto, a plataforma que o IAV disponibilizou tem um editor de fórmulas que permite escrever a simbologia. Então, neste tipo de questões, como inserir as fórmulas matemáticas? Que os símbolos são suficientemente claros, portanto, o editor de fórmulas que a plataforma oferece, neste caso concreto, temos 2 equações para resolver e o cálculo de uma expressão numérica. E também no enunciado diz que o aluno deve apresentar todos os cálculos que efetuar. Portanto, isto pode efetivamente levantar alguns problemas, mas os alunos e os jovens em particular têm grande capacidade de adaptação ao digital. E, portanto, se nós apresentarmos situações parecidas, de certeza que eles se vão ambientar de uma forma muito simples e mais rápido que aquilo que nós pensamos. E, portanto, neste caso particular da resposta aberta, nós podemos contribuir com a escola virtual. E, portanto, vamos ver que tipologias é que a escola virtual nos oferece. Portanto, são todas também que vocês já conhecem, que cobrem todas aquelas que vimos que o IAV colocou, mas vamos chamar a atenção apenas para esta da resposta aberta. E de que forma é que, com as condições que temos, podemos potenciar e os alunos sentirem-se perfeitamente à vontade na realização de questões de desenvolvimento ou de resposta aberta. Vamos ver como. Por exemplo, neste caso concreto, é um exemplo do que estava na prova da frição, na prova de treino, digamos assim. Reparem, tem a resolução de uma equação em que tem que usar a lei do anulamento de produto. E através do editor de fórmulas que a escola virtual tem embebido na sua plataforma, permite ao aluno resolver perfeitamente esta questão. Perceber onde é que encontra os símbolos, que símbolos é que vai utilizar. Portanto, e nós pensamos que isto também é importante. O facto de colocarmos em ambiente digital não quer isso dizer que podemos abdicar de algum formalismo. E, portanto, colocando o aluno perante estas situações, perfeitamente ele conseguirá fazer isso mesmo, utilizar sinais de equivalência, portanto, parênteses, pode usar expoentes, raiz quadrada, portanto, pode fazer exatamente isso, escrever frações. E, portanto, como verificam, é algo que pode ser potenciado, que pode ser experimentado e nós, com certeza, iremos dar-vos bastante exemplos concretos sobre este tipo de questões. Alerto-vos também para o seguinte: na escola virtual este tipo de questões permite definir critérios de correção e isso
quando vocês entregam uma tarefa em que tem uma questão de desenvolvimento, ele poderá fazer uma autoavaliação percebendo se cumpriu aqueles critérios de avaliação. Ou então o professor fazer essa correção segundo esses critérios. Como veem, colegas, temos tudo para vos ajudar. E ajudarmos a vocês, enquanto professores, e também aos alunos, para terem a única preocupação de aplicar os seus conhecimentos e não escolher o símbolo a inserir. Obrigado, colegas, votos de um bom trabalho, bons treinos e até breve. Caros colegas, muito obrigada por terem estado este tempo connosco. Todos os materiais que aqui foram utilizados vão receber por e-mail e muito obrigada do coração e até breve.